Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje no programa a gente vai fazer um debate, uma discussão. Eu vou conversar com o meu entrevistado sobre a criação de novos municípios. Já é de conhecimento público que o Congresso já aprovou a lei que cria os novos critérios para a emancipação de distritos e, consequentemente, a criação de novos municípios. A lei aprovada em Brasília, ela estabelece critérios muito mais rígidos do que a própria lei que o Estado do Ceará já tinha aprovado em meados de 2007 e que já era considerada uma lei rígida também no estabelecimento de critérios. A Assembleia já tinha aprovado uma lei e agora vai ter que fazer alterações tendo em vista as novas normas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional e que abre a possibilidade da realização de plebiscitos para a criação de novos municípios. Para se ter uma ideia, dos 30 municípios que se apresentaram, aliás, dos 30 distritos que se apresentaram naquela oportunidade com a intenção da realização de plebiscitos, pelas novas regras aprovadas em Brasília, e esta informação é da própria comissão aqui da Assembleia que está trabalhando nessa questão, pelas novas regras, apenas a metade desses distritos teriam hoje condições de se tornar municípios. Eu vou falar sobre este assunto porque eu estou recebendo aqui no programa o deputado estadual do PCdoB, deputado Lula Moraes. Está aqui comigo, ele é o meu convidado hoje aqui no programa Questão de Ordem. O deputado Lula Moraes vem falar, inclusive, de um projeto de lei, de autoria dele. Ele apresentou um projeto de lei que está tramitando aqui na Assembleia e que amplia o número de municípios na região metropolitana de Fortaleza. Dos atuais 15, a região metropolitana passaria a ter 19 municípios. E a gente vai dissecar aqui o teor desse projeto, qual é o objetivo, por que o deputado está propondo e como este projeto dele se insere, evidentemente, dentro das normas que já foram estabelecidas pelo Congresso para a criação, evidentemente, de novos municípios. Até porque a Assembleia precisa atualizar a sua lei aqui no estado do Ceará para que os municípios possam ser criados, aproveitando, inclusive, as eleições de 2014, quando os distritos podiam realizar os seus plebiscitos de emancipação, aproveitando a realização do pleito eleitoral, o que tornaria o processo financeiramente mais barato, já que toda a estrutura já estaria montada para as eleições do próximo ano, eleições estaduais e eleições, inclusive, federais para deputados, senadores e para o presidente da República. Estou aqui com o deputado Lula Moraes. Vou falar com o deputado também sobre a CPI da telefonia móvel que está em andamento aqui na Assembleia. O deputado é um dos integrantes da CPI, que é presidida pelo deputado Wellington Landim, tem como relator o deputado Fernando Hugo. Está no ar o Questão de Ordem. Você participa pelo nosso Disque Assembleia, este número aí, 0800. A ligação é gratuita, você liga para ele e você interage e, inclusive, sugere temas para futuros programas aqui na TV Assembleia. Deputado, tudo bem? Boa noite. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, Renato. Boa noite aos telespectadores. O senhor se motivou para apresentar este projeto depois da aprovação em Brasília. Eu queria que o senhor explicasse que projeto é este, por que o senhor quer ampliar de 15 para 19, por que não de 15 para 20? Alguém pode estar pensando, por que não para 18, para 21? Por que 19, deputado? Primeiro, essa questão não tem a ver com a questão de criação de novos municípios. A questão da região metropolitana, você sabe que no Brasil foram constituídas regiões metropolitanas depois da década de 70, quando começou a ter a mudança da população rural para a população urbana. Então, estes adensamentos mais próximos uns aos outros, esse adensamento entre os municípios, possibilitou uma legislação que pudesse agrupá-los numa chamada região metropolitana, para que eles pudessem discutir planejamentos comuns a problemas que são comuns entre si. Você sabe que o abastecimento de água, por exemplo, da região metropolitana de Fortaleza, ele é um sistema único para vários municípios, né? E cada vez mais incorpora outros. Você sabe que a questão do esgotamento sanitário também é um problema já comum e que se juntam com os outros. Nós temos a questão do transporte coletivo. Você veja que se o transporte coletivo da região metropolitana fosse integrado do ponto de vista temporal e do ponto de vista da tarifa, nós reduziríamos
mais de 1.000 ônibus que adentram em Fortaleza durante o dia, portanto, reduzindo o impacto da mobilidade urbana, melhorando a mobilidade urbana na cidade. Prejudicam deveras a fluência do trânsito em Fortaleza. Neste aspecto, nós estamos atrasados, não existe uma discussão nisso, né? E em relação à habitação, em relação ao cemitério, sabe que o cemitério hoje é um problema, público. Além, deputado, o senhor está tocando um ponto importantíssimo, não há essa articulação. Ainda não há. Incrível, quer dizer, eu me lembro que o vereador Acrisio, quando foi presidente da Câmara, ele tentou uma articulação das câmaras municipais, quer dizer, e nem isso. Ainda não há. Não há. Apesar de já estarmos há 40 anos nessa situação. Então, o que motivou propor Paracuru, Paraipaba, São Luís do Curu e Trairi? Eles entrariam. É a proposta de ampliar com estes 4, passando de 15 para 19. É que aquela região do Complexo Industrial Portuário do Pecém já está provocando um fenômeno da conturbação nestes municípios, que são consequências, recebendo impactos em consequência do adensamento e do processo de desenvolvimento daquele complexo. Então, hoje, o prefeito de Paracuru, o colega Sidney, me procurou para fazer Paracuru, porque ele está sentindo o problema do transporte, da mobilidade das pessoas, da habitação. A cidade mudou a sua característica em função do Pecém. Isso está acontecendo com os outros 3 demais municípios. Então, a partir da ideia que ele sugeriu, eu fui estudar os critérios e percebi que esses 4 municípios já estão recebendo esse impacto. Então, esses problemas que são de cada cidade, mas que hoje já se conformam de solução que pode ser coletiva e, consequentemente, nós vamos reduzir os custos, né, destes serviços e destes problemas, do ponto de vista da racionalização da sua aplicação, é que faz com que haja a região metropolitana e, nesse caso, incorporando estes 4 municípios que estão recebendo muito impacto em função do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O senhor falou conturbação, né? Uma palavra que talvez algum telespectador possa não... A conturbação é exatamente isso, é um fenômeno que é o impacto que esses municípios já sentem por conta do que está acontecendo ali a partir do complexo portuário. Um influenciando sobre o outro, né? Um efeito dominó, vamos dizer assim. O impacto do adensamento em função do complexo industrial já está repercutindo sobre estes municípios. E veja bem, como eu aqui falei, a questão do transporte coletivo. Se nós tivéssemos uma tarifa única, temporal e tarifa, quer dizer, uma integração, Fortaleza ganharia. Claro. Acho que o prefeito de Fortaleza, o Roberto Cláudio, que tem uma visão mais nesse sentido de planejamento, deveria constituir um fórum da região metropolitana. Imagine se esses ônibus chegassem só até a entrada de Fortaleza, lá fizesse essa baldeação e pronto, e de lá eles voltariam. Você reduziria o impacto na cidade. Exatamente. De milhares. Eu ouvi uma vez o presidente da Autofol, Ademar Goni, dizendo que eram 1.500 ônibus que adentram Fortaleza durante o dia. Imagina. É a quantidade do que tem rodando na cidade. Então, se você retira esta quantidade de ônibus da cidade, você reduziria o custo também, né? Porque você fazendo uma integração, veja bem o que aconteceu aí, o prefeito Alberto Cláudio conseguiu fazer a integração, bilhete único. Aquilo é integração temporal. O indivíduo reduziu o custo, né? E agora o bilhete único vai entrar com o metrô. Quer dizer, você pode andar do metrô, desce do metrô, pega o ônibus, pega a van, não sei o quê. Integra tudo, você ganha no tempo. Ganha tempo. Logicamente. Então, isso é uma vantagem que pode ser feita em função desta conformação da região metropolitana. Mas esse projeto que o senhor apresentou nada tem a ver com a necessidade que vai ter a Assembleia de fazer uma nova lei, atualizando aquela lei antiga, chamada Lei Domingos Filho, com o que já foi aprovado agora em Brasília. Nada a ver. A discussão de criação de novos municípios é outra questão independente. Até porque isso aqui são municípios que já existem e que seriam apenas... São distritos. Estes municípios já existem. E que entrariam na região metropolitana. Eles já são municípios, não tem nada a ver. Já são municípios, exatamente. Muito bem. Então, a Assembleia pode aprovar porque não cria despesa, é isso, deputado? É iniciativa parlamentar, sim. Por quê? Porque ela não cria despesas. Nós não criamos nenhum significado financeiro, né, que nós somos impedidos pela Constituição disso. Mas constituir essas estruturas que possibilitam serviços e políticas de planejamento, né, do solo urbano e destas
destes serviços que são comuns aos municípios, faz Isso parte aqui da seria uma nossa decisão iniciativa. política que ensejaria a que esses gestores municipais dessas cidades pudessem começar a pensar ações conjuntas de mobilidade, de transporte coletivo. Do serviço de de água, serviço. de esgoto, do cemitério, enfim, tudo isso são problemas hoje comuns. Fortaleza não tem cemitério público. Estão todos saturados. Mucuri, saturado. Parangaba, Antônio Bezerra. Então tem lá no Bom Jardim. Então, como é que você... Aquiraz, Maracanã já deve ter problema também desse tipo. Então, como você pensar um cemitério público para um conjunto de municípios? Em parceria. É uma parceria. Exatamente. Agora, deputado, esse projeto o senhor apresentou agora, né? Essa semana vai tramitar. Foi lido na semana passada, ele já deve estar na Procuradoria, que vai avaliar, analisar a sua constitucionalidade, aprovando, passando, sim ou não irá para a Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Constituição e Justiça, sendo aprovado, ele deve ir para a Comissão Temática de Desenvolvimento Regional, que eu acho que Depois, se passar e tudo, vai para para o plenário. E agora, isso tem muito a ver sanção também com a experiência que o senhor adquiriu dos debates lá como presidente do Conselho de Altos Estudos, né, que discutiu essa questão do Pacto do PECEM. Isso, porque esses impactos, que inclusive lançaremos o produto brevemente, ele está compilado lá, as repercussões, seja de mobilidade urbana, seja do transporte, seja da habitação, seja de novas indústrias, o uso e a ocupação do solo, né? Os municípios precisam ter uma interface entre si dos seus planos diretores, né? Caucaia e São Gonçalo já estão tendo pela força... É preciso planejar, né? Planejar ações... Tem que acabar com essa história de ações sem planejamento, não dá mais. Não dá mais, porque você vai otimizando os gastos, os custos. Agora é preciso também que se instale uma nova cultura de gerenciamento dos prefeitos também. Eles precisam... Sem dúvida. Os prefeitos têm que serem já ganhos para essa nova realidade de gestão. Não dá mais para serem ilhas isoladas, não dá mais. E há necessidade de alguém puxar. Você sabe que nós já tivemos a Almef, né? A Autarquia Municipal de Fortaleza, que fazia esse trabalho de discussão com a região metropolitana. Muitos projetos naquela época foram planejados por urbanistas, arquitetos que naquele tempo... Essa adesão, digamos assim, isso é um consenso, eu acho? Quer dizer, são 15 atuais, passariam para 19. Entraria São Luís do Curu, Paracuru, Paraipaba e São Luís do Curu. São Luís do Curu, Paraipaba, Trairi, Paracuru e Trairi. Trairi. Isso é um consenso? Quer dizer, os outros municípios aceitariam de bom grado? Veja bem... Porque isso também gera uma geopolítica nova, né? Na região. Os municípios em si, eles não têm prejuízo algum. Nenhum prejuízo. Porque esse é o primeiro ponto. Né? Então não tem por que ser contra. Eu apresentei a proposta. O prefeito de Paracuru diz, bote Paracuru. Tudo bem, vamos estudar. Mas tudo que está acontecendo em Paracuru, em menor escala, mas também está, nestes outros 3 municípios também estão dentro dos critérios de composição da região metropolitana. Então não tinha sentido apresentar só um, né? É diferente, por exemplo, de Beberibe. Beberibe está a 35 quilômetros de Cascavel. Você sabe que Cascavel, Pindoretama e Chorozinho foram incorporados recentemente na região metropolitana. Nós éramos 12, passou para 15, porque Cascavel, Pindoretama e Chorozinho já estavam tendo esse problema da conturbação. Mas Beberibe já está muito distante. Por que eu não incluí? Porque não cabe dentro dos critérios. Entrou o quê? Chorozinho, Pindoretama e Cascavel. Estão tudo em junto, 2009, né? Mas aí eu pensei, quando fui estudar, por que não Beberibe? Beberibe não caberia, porque está numa distância que não está tendo este impacto que os demais já estão sofrendo. Porque tem que ter uma lógica, né? Tem que ter uma lógica dentro dos critérios da região que constituem uma região metropolitana. Muito bem. E esse debate, e deve acontecer então audiências públicas, né, deputado? O senhor Sim, pretende fazer? Aí esse é o passo seguinte. Irei às câmaras municipais para debater com as câmaras, com os prefeitos e com a população o que significa essa medida. É interessante. Então tá bom. Esse é o projeto de lei do deputado Lula Moraes, que pretende ampliar de 15 para 19 os municípios que compõem a região metropolitana na cidade de Fortaleza. O deputado também é integrante da CPI da telefonia móvel. Vou fazer um intervalo
E eu vou já, o deputado está acompanhando todos os debates, a CPI que foi criada aqui na Assembleia, foi já instalada, não é? Já tomou algumas decisões importantes, como a convocação, inclusive, da Anatel e do Ministério Público Federal, que, aliás, o Ministério Público será convidado a acompanhar, não é, todas as sessões, todos os atos da própria CPI da telefonia móvel. Eu quero ouvir aqui o deputado Lula Moraes, que tem uma experiência de participação, como relator, inclusive, de uma CPI muito importante, que foi a CPI da energia elétrica, não é, aqui também na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que, por ocasião daquela CPI, não é, eu me lembro bem, aconteceram muitos embates entre a CPI e a ANEEL, não é, que é a Agência Nacional da Energia Elétrica, quer dizer, e que em alguns momentos os interesses dos consumidores, digamos assim, não eram tão bem recepcionados pela ANEEL. E com a Anatel, há uma perspectiva de ser diferente essa relação com essa agência reguladora? É o que eu quero ouvir já do deputado Lula Moraes, que também integra a CPI da telefonia móvel aqui na Assembleia Legislativa. Repito, ela é presidida pelo deputado Wellington Landim e tem como relator o deputado Fernando Hugo. Vou fazer um rápido intervalo, questão de ordem, volta já. Para ser atleta, é preciso treinar muito, ter muita disciplina e uma alimentação saudável. Mas essa é a parte que eu mais gosto, porque eu adoro comer peixe. Além de ser nutritivo, existem várias receitas, uma mais gostosa do que a outra. Faça como eu, ponha mais pescado na sua alimentação. Pescado, dá água na boca e faz bem para a saúde. Ministério da Pesca e Aquicultura, Governo Federal. Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. Há 10 anos eu vivo com HIV. Eu trabalho, pratico esportes, vou ao cinema, viajo, namoro, saio com os meus amigos. Não abro mão de me divertir. Levo uma vida com qualidade. Tudo isso porque eu fiz o teste de AIDS e descobri a tempo de me cuidar. O governo federal garante o teste de AIDS. Não fique na dúvida. Fique sabendo. Faça o teste. Procure uma unidade de saúde. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Você já sabe que a água é essencial para a existência do homem. Você sabe que esse mesmo homem está poluindo os rios e acabando com a água potável do planeta. Você sabe que precisamos economizar água. E o que você vai fazer com o que você sabe? Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje estou recebendo aqui o deputado estadual do PCdoB, Lula Moraes, no primeiro bloco. Falamos aqui, conversamos com o deputado sobre um projeto de lei importante que o deputado apresentou, que está em debate aqui na Assembleia e que versa sobre a ampliação do número de municípios que formam a região metropolitana de Fortaleza, atualmente 15, podendo passar para 19 municípios. Bom, o deputado Lula, conforme eu disse antes do intervalo, integra a CPI da telefonia móvel. Deputado, como é que está a telefonia e qual é a perspectiva que o telespectador pode ter em relação à Anatel? A Anatel, inclusive, foi convidada, vai ser convidada a vir, não é, a participar, a acompanhar, o Ministério Público Federal, inclusive. No tempo que o senhor era da CPI da Energia, o senhor era o relator, a ANEEL, quer dizer, parece que a ANEEL tinha um ponto de vista sempre não muito favorável ao consumidor da energia, muito mais a favor das companhias, não é, de distribuição, como no caso aqui a Coelce, no Ceará. E no caso da telefonia móvel, qual é a perspectiva do senhor? Como é que o senhor vê essa CPI? Como é que está a CPI? E a gente pode esperar alguma coisa da Anatel, deputado? Veja bem, Renata, essa CPI foi provocada, né, a partir do deputado Wellington Landim e o deputado Fernando Hugo, que é o relator da CPI, os deputados que mais levantaram esse assunto do problema da
Isso. má qualidade, né, do serviço da telefonia móvel no estado de Ceará. É incrível como você liga para a sua residência E diz que o telefone e não diz existe. que o telefone não existe. É, Né? complicado. E você está aqui conversando e a linha cai. Aí eu ligo de novo para o senhor, Liga de novo. o telefone está fora do ar, está E desligado. esse assunto, inclusive, foi provocado a nível nacional, porque a cada ligação que você procedia era um custo a mais. E a própria Anatel tomou a medida de dar 120 segundos, mesmo que você ligue, converse 1 minuto, e esqueceu de falar alguma coisa, se você ligar novamente para aquele mesmo número, nesse espaço de tempo, Não lhe cobra. não o problema cobra é quem novamente. controla isso, né? O problema é isso. Bom, essa é uma técnica É. que eu vi que ela funciona. Sim. Mas essa má qualidade, áreas da cidade que você não consegue falar, problemas com as regiões do interior, então essa confusão, venda de muito aparelho, de muita linha. É muita promoção, não- você fala de graça, não numa sei o quê. antena que não tem a quantidade. Bom, esse problema está posto, além da tarifa, né? Que nós sabemos que o Brasil paga a tarifa mais alta Mais de alta. telefonia do mundo. Tudo é mais né? caro, né? Então é uma coisa absurda isso que aconteceu no nosso país. A televisão a Serviço cabo no Brasil concessionário. é uma das mais caras, a telefonia é da mais cara, A energia, o o serviço o concessionário. juro é o mais caro. Pois é. Tudo Essa é confusão toda. E nós- Isso daí fez com que houvesse essa criação, essa constituição da CPI, que já aconteceram 3 reuniões, a sua instalação. Em segundo momento, nós discutimos de que forma deveríamos caminhar estrategicamente. E nessa terça-feira passada, já aconteceu a oitiva da Anatel, pelo menos a regional, para nos dar uma visão, né, da situação no nosso Do tamanho estado, do problema, do né? problema, e saber como é que a gente pode ir tomando conhecimento e pensando em medidas que venham a melhorar a qualidade desse serviço no nosso estado. Então, penso eu que será uma CPI muito importante. E que a Anatel ajude, né? Seja parceira, né? Eu sou muito, vamos dizer, um pé atrás com as agências. com as agências. No caso da energia elétrica, a ANEEL comportou-se até o momento, em todas as situações que nós tivemos que enfrentá-la, que discutir, como um escritório de representação das concessionárias. ANEEL. A Eu me lembro, ANEEL, eu me lembro. o comportamento era mais nesse sentido. Ela vinha na defesa das concessionárias praticamente. E medidas que ela poderia tomar, ela fazia corpo mole e terminava não acontecendo. Nós tivemos no resultado da CPI aqui, da COELS, da tarifa na época, medidas concretas, leis que foram transgredidas, né? Em diversos aspectos, a nível nacional, a nível estadual, por conta da questão da energia. Infelizmente, o papel que nós tínhamos que cumprir, nós cumprimos. Porque o pessoal diz assim, mas a CPI terminou em pizza. Não, a CPI foi conclusiva, definiu lá as leis e as agressões que foram cometidas para o consumidor, do ponto de vista da legislação, enfim. Agora, daí para frente é um caso de Ministério Público e de Justiça. De justiça. Nós não temos o poder de ir até além da nossa definição do relatório. Então, o relatório foi conclusivo, está lá, espero que a nossa, da Anatel, o deputado Hélio Planin está muito motivado, todos os componentes, como o Fernando Hugo relatou, e esperamos que ela consiga alcançar o objetivo. No caso da energia, eu me lembro bem, semana passada, deputado, eu recebi aqui o pessoal do Sindicato dos Engenheiros e o doutor Picanso, que foi presidente da COELS e que é assessor da FIEC. E é um movimento nacional dos engenheiros pela questão dos serviços acessórios. As concessionárias elas querem dominar também os serviços acessórios, uma espécie de monopólio dos serviços, o que o Ceará já teve uma experiência que, segundo foi relatado aqui, foi danosa com a tal da COELS Plus. Isso. E eles estão no esforço danado, a ANEEL quase que chancela. Por sorte. Não passou uma resolução permitindo. Mas agora, na última reunião, 2 votos contrários, terminou empurrando a decisão para 2014, não é? E não chancelou o que as concessionárias queriam, que era permitir a elas que ela também dominasse os serviços acessórios, o que iria matar a concorrência. Completamente. Os escritórios, as construtoras, as empresas. Além de ter o monopólio da distribuição, iria ter o monopólio dos projetos, dos serviços, enfim, de tudo.
Quer dizer, isso é uma coisa danosa, né? Porque o monopólio sempre permite você ir além. O monopólio vai de encontro ao próprio capitalismo, que é a concorrência, o livre mercado. Você veja, eu, aproveitando a oportunidade, eu passei esse final de semana lá na Fontainha, no distrito de São Chico, Onde é isso? do Aracati. Fica depois da Lagoa do Mato. Sabe quanto tempo nós ficamos sem energia em Tiriça? De meia-noite do sábado até meio-dia da segunda-feira. Eu tive que comprar gelo picado próximo lá para poder colocar os mantimentos, para não perder a alimentação em função. Olha, 36 horas ininterruptas. E a Coelce disse o quê? Nada. Não resolveu. Eu saí de lá e ainda não tinha resolvido. Até a hora que eu me retirei de lá. Isso, o comércio lá do distrito próximo, lá da cidade, da comunidade lá da Fontainha, o Rivelino. Prejuízo geral, né? O freezer dele com alimentos congelados, perecíveis. Estava nessa. Imagina o prejuízo. O prejuízo que teve. Eu não tive, porque eu peguei o gelo, mas um comerciante que trabalha sempre com essas faltas de energia é complicado. Pois passou esse tempo todo, inclusive vou fazer uma provocação à ACE para... Que é isso? 36 horas, uma comunidade de 3 mil pessoas sem energia? Estranho. Para pagar em dia, porque corta a energia quando não se paga. E quando se paga? Qual é a justificativa? Não tem como não pagar. Em 15 dias corta. Se não pagar. Aí quando paga ainda corta. Então. É complicado. Bom, deputado Lula, o senhor teve aqui da última vez, a gente falou muito sobre a questão também da Petrobras, do pré-sal, etc, etc. Aconteceu o leilão. Esse leilão está dividindo opiniões. Alguns acham, a presidente foi à televisão, disse que o leilão foi um sucesso. O campo, houve uma partilha com empresas privadas, a Shell, uma empresa da França, duas empresas chinesas. Mas há também economistas que acham que o modelo de partilha, que é uma espécie de parceria público-privada, desestimulou a participação de outros concorrentes, inclusive americanos, etc., e que por isso, sem concorrente, o preço foi mínimo e o Brasil deixou de ganhar mais dinheiro que poderia ganhar com o campo de Libra. Quer dizer, o Brasil, não é que o negócio tenha sido ruim, mas poderia ter sido muito melhor. Eu queria que o senhor analisasse o leilão, quer dizer, o leilão que, na verdade, não houve, quer dizer, houve uma... O leilão houve, não houve a concorrência. A concorrência, pronto. Então isso não deve ter sido muito bom, primeiro ponto. Segundo, a Petrobras está anunciando agora, e isso vai ser colocado na próxima reunião do Conselho de Administração, a ideia de um gatilho que reajustaria os preços dos combustíveis dentro de uma variável da variação do preço no mercado externo. Quer dizer, aí vai ficar muito com a variação do dólar, etc, etc, para a Petrobras compensar aqui a gasolina e o diesel que é cobrado aqui. Todo mundo sabe que a Petrobras exporta o óleo bruto, compra o derivado e chega até a subsidiar muitas vezes a nossa gasolina na bomba. Isso, a Petrobras não pode ficar eternamente fazendo isso. Enquanto a gente não produzir, não tiver refinaria para produzir a nossa capacidade de demanda, que nós não temos ainda, por isso a refinaria do Ceará, do Maranhão, são obras importantes. Mas esse gatilho, ele também vai baixar o preço quando, por exemplo, o real subir mais do que o dólar? Como é que vai ficar isso, deputado? Bom, eu não vi a discussão em relação a essa proposta. Eu só vi que há uma intenção de que haja um reajuste automático, enfim. Mas a questão do leilão de Libra, eu até vi uma entrevista de um geólogo que é considerado o pai do pré-sal. Ele hoje já foi diretor da Petrobras durante muito tempo, nesse período, e ele diz o seguinte: a opinião dele casa com a minha. Eu acho que deveríamos que a Petrobras ficasse com tudo. Ela tinha legislação para isto. Se a Petrobras ficasse com tudo, você ia ver essa cantilena de quem diz que houve privatização da Libra e tal, ia dizer que estava havendo uma estatização. Um retrocesso. Um retrocesso, enfim. Essa era... Mas, à parte essa visão, a Petrobras poderia, ela teria o poder, a condição legal para fazê-lo. Não fez, aconteceu o leilão, 85% do que nós vamos produzir em Libra vai ficar para o Brasil. 10% com a Petrobras e os demais com a União, que vai constituir o fundo social, né, que já está definido, 50% dele
para a educação e saúde. Então, acho que isso foi positivo, né, para nós. Agora, por que outras empresas não participaram? É porque nós somos um pouco informados do assunto. Veja bem. Participou a Shell, né? A Exo-Americana Exo-Americana e a Chevron. Ela tem um convênio com Angola, de que tudo que foi descoberto em Angola, seja no pré-sal, é dela. É dela. Em forma de concessão. Então ela está desenvolvendo projetos que serão muito mais lucrativos do que ela vir investir partilhando conosco. O Golfo do México, o México está discutindo a quebra do monopólio do petróleo, que é lá onde eles estão muito ali naquela região. Então, eles estão com visão a curto prazo de investimentos em áreas que, do ponto de vista do negócio, vai ser muito melhor do que entrar no modelo que é de partilhar né, aquilo que vai ser prospectado. Pelo menos essas são avaliações de que eu li, né, de pessoas, né, que são conhecedores do mundo do petróleo. É porque não tem. É bom que o pré-sal não existe só na costa brasileira, ele existe em outros locais. O Brasil tem uma grande quantidade, mas tem pré-sal no outro canto também. Agora, o problema do pré-sal é a profundidade dele e a tecnologia que as empresas não têm. Tem até o caso de uma empresa americana que tinha contrato e que entregou o campo porque não conseguiu ir até lá. Essa foi a Shell. Foi a Shell. Nesse campo de Libra. De Libra, ela não conseguiu chegar e Em entregou. 2001, ela comprou o bloco. Foi. Aliás, em consórcio com a Petrobras, mas ela Fernando Henrique, foi. 240 mil reais. Só que ela não conseguiu ir até lá. Ela foi a 4 mil metros. Ela não tinha mais condições técnicas de ir. Mas ela não sabia que tinha, não. Ela estava atrás, pesquisando. Então, como não deu até 4 mil metros, ela devolveu o bloco. Ela devolveu. Devolveu o bloco. E a Petrobras foi autorizada pela ANP, como era da ANP, aquela região, pela devolução que tinha havido por parte delas, empresas, autorizou a Petrobras a fazer uma perfuração lá naquela região. E aí foi que detectou o de Libra. É porque a Petrobras tem a melhor tecnologia, em águas ultra profundas. É quem detém a tecnologia para águas ultra profundas. Outra vantagem desta operação é que 60% dos equipamentos que vão ser utilizados na estrutura, elas têm que ser brasileiras. Você veja, Renato, que a coisa é tão grande que uma empresa russa de helicóptero vai necessitar de tantos helicópteros para poder fazer o trabalho de logística deste campo de Libra, que vai necessitar a Rússia constituir uma empresa de helicóptero aqui, no Brasil. Não, a logística desse Porque campo não vai ter capacidade então vai produzir aqui, por conta da necessidade milhares de do empregos mercado de Libra. Então, é uma riqueza fenomenal. E falando um pouco da Petrobras agora, da Petrobras antes, eu vi um dado também importante, é que no período do Fernando Henrique, em 8 anos, a Petrobras lucrou 68 bilhões de dólares. No período recente, ela lucrou 248 bilhões de dólares. Então veja a diferença do que a Petrobras cresceu, desenvolveu e alcançou, né, no sentido do seu fortalecimento. Muito bem, deputado Lula Maia, eu estou no finalzinho, mas antes eu queria só uma opinião sua política, como um observador atento que o senhor é. Saiu pesquisa a semana, a presidente Dilma ganha em todos os cenários. Mas o PMDB e o PT não estão se entendendo. Há informações aí de que em pelo menos 11 estados há uma cisão, quer dizer, trincou, não quebrou, mas trincou. E tem gente achando que tem salto alto aí nessa história. Eu sei que o senhor não é do PMDB, nem é do PT. Mas torce pela União. Pois é, torce pela União, porque quebrando isso aí, a coisa complica. Você está, digamos assim, você está com um time bem montado e de repente começa a perder o bom lateral e vai quebrando o time. É um perigo. Eu acho que essa união de forças políticas no campo da esquerda, mas tem grupos de centro, tem grupos de direita que compõem essa base, né, que está possibilitando o Brasil
a melhorar as condições de vida da nossa população com muita dificuldade. Não foi fácil nem será fácil. Mas se romper essa unidade, nós estaremos selando... Pode dar margem ao inimigo. Selando uma possibilidade de derrota, né, iminente. Então é preciso ter muita cautela, muito Juízo. caldo de galinha É juízo. e muito juízo para que nós não venhamos a sofrer essa possibilidade. Eu vi isso num blog, alguém dizendo assim, ó, juízo ao pessoal do PT, ter um juízo na montagem dos palanques, etc, etc. Um jornalista que escreveu porque tem algumas dificuldades nos palanques. O Rio de Janeiro tem problema. No Rio de Janeiro, o próprio governador e o prefeito caiu numa situação difícil, né? Eles próprios não têm candidatos. Mas né? é eleição em outubro, né? Você vê que a presidente Dilma recuperou a popularidade, uma grande parte da A popularidade presidenta Dilma perdida. tinha credibilidade. Eu acho que o prefeito Cabral ele perdeu muita credibilidade. Governador Cabral. Desculpa, o governador, o Eduardo Paes, essa greve dos professores, a questão do O PCdoB do também helicóptero, sai um né? candidato lá, né? Apresentamos a Jandira Fegali como uma candidata, Candidato. a majoritária naquele cenário Naquele lá cenário. do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre foi muito complicado, né? Sempre foi. Sempre foi muito complicado. Sempre foi muito complicado. Deputado Lula Moraes, muito obrigado por ter vindo. Mais uma vez, muito bom. tê-lo Obrigado, aqui. Renato. Foi Boa muito bom. noite. Até a Sempre próxima. tê-lo com boas informações e um bom debate que o deputado sempre propicia aqui no Questão de Ordem. Nosso programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.